Salve, salve, gente! E aí a gente vai começar o nosso vídeo comigo dizendo basicamente o que a gente vai trabalhar agora. A gente vai trabalhar mais um pouquinho de Estados Unidos, vamos falar um pouquinho mais da história dos Estados Unidos e de aspectos demográficos dos Estados Unidos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o joinha, comenta aí e vamos que vamos para nossa aula. Então, é o seguinte, hoje a gente vai estar falando aí, como eu falei, de Estados Unidos, um pouquinho da história e um pouquinho da demografia dos Estados Unidos. Eu vou tentar unir esses dois tópicos aqui para a gente poder entender mais ou menos quais são os tópicos que se mesclam em relação a esse assunto. Também a gente pode pegar e mover isso para a economia norte-americana também. Na verdade, tudo vai ser gancho uma coisa para outra. Então, como já foi falado em outros vídeos, os Estados Unidos, a priori, ele foi colônia ali primeiro na costa leste, que é a área mais industrializada atualmente dos Estados Unidos e que concentra a maior parte da população. População essa que hoje nos Estados Unidos é a terceira maior do mundo, se eu não me engano, perdendo apenas para a China em primeiro lugar e para a Índia. E depois a gente tem Indonésia, Paquistão, que também estão na Ásia, fazendo da Ásia o continente com o maior número de pessoas no mundo e com os dois países com a maior população do mundo. Cerca de 7 bilhões de pessoas temos no mundo e mais de 4 bilhões estão só na Ásia. Então, os Estados Unidos, ele começou ali com as 13 colônias. Se você pegar a bandeira dos Estados Unidos, você vai ver 13 listras, justamente homenageando essas 13 colônias, e 50 estrelinhas, que são os 50 estados norte-americanos. Essas 13 colônias depois vão se expandir para o oeste, tá? A gente vai ter a independência dos Estados Unidos, quando a gente vai falar de história dos Estados Unidos. A gente vai ter a independência dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos vai guerrear contra a Inglaterra para se tornar independente. A gente vai ter a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, onde eu vou ter o norte contra o sul dos Estados Unidos, com o norte abolicionista e o sul escravocrata querendo manter a escravidão nos Estados Unidos, porque o sul dos Estados Unidos foi colônia de exploração, diferente do norte, que foi colônia de povoamento. E aí a gente já falou sobre colônia de povoamento e exploração em outros vídeos, mas vamos lá. Colônia de povoamento, o pessoal vinha da Europa para morar aqui na América, se estabelecer basicamente numa nova pátria. Então eles se estabeleciam em pequenas e médias propriedades policultoras que abasteciam o mercado interno. Então eles vendiam para eles mesmos ali, basicamente eles produziam para o próprio consumo e vendiam o excedente. Então eram pequenas e médias propriedades policultoras, poli de muitos, cultura, agricultura. E utilizavam a mão de obra assalariada familiar. Enquanto a colônia de exploração, que aconteceu principalmente na parte onde a gente conhece hoje como América Latina, México, América Central e América do Sul, correu colônia de exploração, onde utilizava mão de obra escrava. Eles se estabeleciam em grandes propriedades monoculturas, cultura, agricultura, plantavam basicamente um único tipo de produto que era para mandar para o mercado externo, ou seja, mandar de volta basicamente para a Europa, o que era produzido ali. Então, tipo, as enormes fazendas de café, enormes fazendas de cana-de-açúcar. Então, o sul dos Estados Unidos foi colônia de exploração. E a utilização da mão de obra escrava negra ali corresponde às minorias negras que hoje vivem nos Estados Unidos. Que após a abolição da escravatura, a gente ainda teve diversos estados com leis que eram leis bem segregacionistas em relação à população ali. Não é tipo, acabou a escravidão, tá todo mundo livre, todo mundo é igual, todo mundo é irmão, não bem isso aconteceu. Nos Estados Unidos, os estados eles têm uma autonomia muito maior do que acontece, por exemplo, aqui no Brasil. Então, alguns estados podem determinar leis que são mais... que aqui no Brasil seriam leis federais. Por exemplo, aqui no Brasil, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais, ele não pode só o estado determinar. Aqui no Rio de Janeiro, todo mundo pode ter o porte e posse de armas. Não, isso seria uma lei federal aqui no Brasil que valeria para o país inteiro. No caso dos Estados Unidos, os estados têm mais autonomia, as províncias têm mais autonomia. Então a gente tem estado que tem porte e posse de arma, por exemplo, e estado que não tem. Estado onde eu tenho pena de morte e estado que não tem. Então lá tinha algumas leis estaduais que eram leis segregacionistas, onde o negro não podia usar o mesmo banheiro que o branco, por exemplo. Tinha estados com a lei de ônibus, onde o negro só podia sentar no fundo do ônibus e não no ônibus inteiro.
logicamente, a gente teve lutas pelos direitos, lutas pelo movimento de direitos civis, principalmente da população negra nos Estados Unidos, onde a gente vai ter ícones dessa história como Martin Luther King e Malcolm X, e também o grupo político Os Panteras Negras, certo? Que é muito importante para a história dos Estados Unidos seguir. É uma coisa que eu pulei, né? Que é bem antes dessa luta pelos direitos civis, essas coisas todas, que é a expansão. Como eu disse para vocês, os Estados Unidos primeiramente foi colônia no leste. A gente teve uma expansão para o oeste, que a gente chama de Destino Manifesto, que é a corrida para o oeste, para o longe oeste, para o far west. Por isso que os filmes de Bang Bang é chamado de filme de faroeste, que é far west, para o oeste, para o longe oeste, onde eu vou ter os cowboys contra os índios, né? Os filmes geralmente representam os cowboys ali, os descendentes dos ingleses, alemães que vieram morar nos Estados Unidos, como os mocinhos, né? Mas na verdade é uma galera que está ali ocupando as terras dos índios que já viviam ali antes da chegada do colonizador europeu. E ali eles foram tomando a terra dessa galera aí, né? E foi tomando na base do tiro. Os índios, então, basicamente só se defenderam. E se defenderam muito bem, aliás, né? Aprenderam a montar cavalo, aprenderam a usar as armas de fogo, certo? Então, aqui, rapidamente, vou fazer uma leiturazinha rápida aqui para terminar essa videoaula de hoje, para não deixá-la muito extensa, tá? Então, vamos lá. Os Estados Unidos possuem a terceira maior população do planeta, com aproximadamente 328,2 milhões de habitantes. É um dado de 2019, tá? Distribuída de forma irregular, por diversos fatores. Relevo, áreas industriais, por aí vai. A maior parte dessa população, como eu disse para vocês, está na costa leste, em regiões de ocupação mais antiga e de maior desenvolvimento urbano e industrial. A população dos Estados Unidos apresenta características bem diversificadas, além de índios nativos. Inclusive eu passei o trabalho para vocês semana passada, vocês fizeram aí, bonitinho, que fala, o trabalho era justamente falar um pouquinho sobre a contribuição cultural de cada grupo étnico que vocês fizessem a pesquisa, né, descobrissem o negro, o nativo americano e o colonizador, contribuição cultural para a formação dos Estados Unidos como conhecemos ele hoje. Então aqui, ó, principalmente no norte e no oeste estadunidense, dos britânicos e canadenses. A estrutura populacional americana tem significativo crescimento de imigrantes, que faz dos Estados Unidos seu novo lar. A gente chegou a ter também vinda nos Estados Unidos de sul-coreanos, japoneses, africanos e sul-americanos. A gente já falou, os Estados Unidos é um país rico e desenvolvido, então muita gente quer sair, principalmente aqui da América do Sul, rumando para tentar uma nova vida nos Estados Unidos. Tem até o pessoal que faz brincadeira até hoje, né? Com o muro que vão criar, que é estabelecido na fronteira entre México e Estados Unidos, para o mexicano não passar para o lado estadunidense. A gente tem os coiotes, que é a galera que paga para poder levar a gente do México para os Estados Unidos. A gente tem nos Estados Unidos um monte de imigrante ilegal. Aqui, ó. O México é um dos principais países que fornecem imigrantes para os Estados Unidos. Basicamente só com a da fronteira, né? Que o México faz fronteira com os Estados Unidos. E é um país em desenvolvimento. A atividade estadunidense se dá pela massificação do que a gente chama de American Way of Life. Tá ligado, né? A gente come hambúrguer, cachorro quente, bebe Coca-Cola, tudo quanto é parte do mundo auxilia na disseminação disso que a gente está chamando de American Way of Life, que é o modo de vida norte-americano. Que a gente acaba assimilando pra caramba na forma dos feriados, como Halloween nos Estados Unidos. A gente também assimila com seriados, filmes, o uso de tecnologia vinda dos Estados Unidos norte-americanos. Então a gente é impactado massivamente pela cultura norte-americana. Tá chegando em 10 minutos, ó. O modo de vida americano, que durante o período de Guerra Fria disseminou os ideais de consumismo a todos os países capitalistas. Cerca de 82% dos estadunidenses encontram-se nas regiões urbanas do país. Isso mostra que, além da mecanização do campo, as atividades do segundo e do terceiro setor são as que mais empregam no país. Então, segundo setor, primeiro, segundo e terceiro setor da economia. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, hein? Primeiro setor da economia é basicamente o setor de extração de matéria-prima da natureza. Vamos simplificar. E o segundo setor é aquele de transformação dessa matéria-prima, basicamente. E o terceiro setor é o de compra. Chegou em 10 minutos aí, não queria encerrar antes, mas é isso aí.
foi uma apresentação, basicamente, de demografia, dos assuntos que a gente falou aqui, vão te dar o norte para a gente dar continuidade aos assuntos futuros, tá ok? Vocês vão averiguar também a continuidade desses assuntos nos nossos outros canais de comunicação, como o WhatsApp, para quem tem o meu número, o Google Classroom, o grupo no Facebook, o Geografia em Foco Professor Leandro, e procura também a página no Facebook Professor Leandro Silvio, tá ok? E se você viu esse vídeo aí até o final, comenta aqui embaixo. Avante, Vingadores. Só para lembrar o Capitão América falando, já que a gente está falando de Estados Unidos.